Bom dia, povo lindo e abençoado do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para o nosso devocional e hoje eu quero apresentar com vocês o tema que se diz louvando a Deus nas situações difíceis. Sem demora, bem rapidinho, quero ler com vocês no livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21, que se diz: Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós sabemos de toda a situação que Jó passou. Jó, um homem que nada fez para merecer um destino como Jó teve. Jó, além de perder tudo, isso inclui seus filhos, sua saúde. Nada na vida de Jó poderia ser mais difícil do que tudo isso que Jó passou. Porém, Jó, amados, no momento de maior tristeza, ele jamais amaldiçoou a Deus, jamais ele amaldiçoou o nosso Deus. Poderia ter culpado, Jó poderia ter culpado a Deus, mas Jó não fez isso. Ele confiou. A sua reação de tremenda perda foi humilhar e se adorar a Deus, humilhar perante a Deus e adorar o nosso Deus. Essa foi a reação de Jó em meio a tantas perdas. Jó suportou esses momentos terríveis sem que sua adoração a Deus fosse abalada. Ele suportou tudo isso e não deixou que a sua adoração a Deus fosse abalada pelo seu sofrimento. Muitas vezes, quando nós deparamos com situações difíceis, ao invés de nós louvarmos a Deus, queremos questioná-lo com as seguintes perguntas: por que isso foi acontecer comigo? Se Deus está na situação, no controle, por que Deus permitiu isso acontecer comigo, não é verdade? Talvez essa seja a sua primeira reação quando a calamidade te alcança. Todos nós vivemos períodos de sofrimento, todos nós temos esses períodos de sofrimento, alguns maiores que os outros, é claro, uns são maiores ainda. É inevitável isso, amados, é inexplicável e muitas vezes é imerecido. Pessoas não merecem tal sofrimento a qual elas passam, a qual elas estão vivendo, não é verdade? Jó perdeu 7 filhos, 3 filhas. Mas Deus no final restituiu tudo em muito mais para Jó. Lá em Jó 42:12 está escrito, eu vou ler um pedacinho: E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Está escrito, Deus abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Talvez você está me pensando assim, às vezes está até perguntando, bom, mas ainda assim ele perdeu os primeiros 7 filhos e 3 filhas. Não é possível substituir 7 filhos e 3 filhas por um rebanho de ovelhas, com certeza não. Cada filho tem seu lugar, nenhum filho ocupa o lugar do outro. O pai e a mãe pode ter 10 filhos, 13, 14, 20 filhos, mas ele ama todos e cada um, ele ama todos igual e cada um tem o seu lugarzinho, nenhum ocupa o lugar do outro. Não é verdade? Mas pela atitude de Jó, pela atitude que Jó teve, Deus extraiu o bem na vida de Jó. Eu tenho certeza que naquele momento, pela atitude de Jó, Deus curou aquela ferida de Jó, a ferida da perda, a angústia da perda. Deus curou, cicatrizou aquela ferida. Jó não culpou o Senhor dizendo, por que permitiu tudo isso comigo, meu Deus? Jó não fez essa pergunta para Deus se culpando. Ao invés disso, ele afirmou que na vida passamos, amados, por situações boas e ruins. Ele nos afirma isso, mas devemos aceitar cada uma delas com a mesma atitude de reverência ao nosso Deus. Nós devemos aceitar, assim como nós reverenciamos a Deus nos momentos bons, nós também precisamos reverenciar o nosso Deus nos momentos ruins, difíceis que passamos.
Temos um outro exemplo também, Jó deu esse exemplo para nós adorar a Deus nos momentos difíceis. E nós temos outro exemplo também na Bíblia, que temos de adoração em Deus em tempos difíceis. Se encontra lá no livro de Atos, Atos 16, 25, eu vou ler com vocês, que se diz assim, lá no capítulo de Atos, no livro de Atos 16, versículo 25, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e outros presos o escutavam. Paulo e Silas estavam presos, eles estavam presos, a situação não era nada favorável para eles, não. A situação deles não era boa, não era favorável. No entanto, eles oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo depois de receber vários açoites, de estarem com os corpos deles todo ferido, eles oravam e cantavam louvores ao nosso Deus. Agora você me pergunta, mas como, Valéria? Como adorar a Deus se o que estamos buscando ainda não recebemos? Como adorar a Deus quando parece que Ele se cala em meio ao nosso sofrimento, ao nosso desespero, ao meio à nossa dor? Como nós vamos adorar a Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa, adorar a Deus em tempos de fartura, de paz, de alegria é muito fácil. Isso é muito fácil para nós dar um hino de gratidão e louvor e prostrar e adorar a Deus nesses momentos de fartura. O difícil mesmo é você louvar a Deus quando a adversidade bate na sua porta. O difícil é você louvar a Deus nessa situação, amados. É um desafio para nós saber lidar com as frustrações de uma espera prolongada em nossa vida, de perseguições, com açoites que a vida nos dá. Isso é um desafio para nós. Poder prostrar e adorar o nosso Deus quando estão sendo açoitados pela vida. Podemos, às vezes pensar como vou adorar a Deus nessa situação, mas isso é um desafio para você, de vocês adorar a Deus através de uma espera prolongada daquilo que você tanto precisa, almeja e você não vê chegar, mas você precisa estar ali adorando a Deus, reverenciando a Deus da mesma maneira nos tempos bons da sua vida. Isso tudo requer de nós uma confiança plena na soberania de Deus e nos seus propósitos para nós. Nós estamos confiando quando você está adorando a Deus nas situações difíceis também. Você está confiando na soberania de Deus e no propósito do Senhor para a sua vida. Nós não podemos nos render ao sofrimento, não podemos nos deixar serem dominados pelas nossas emoções e nos entregarmos à depressão. Quantas pessoas estão sendo dominadas pelas emoções e sendo entregues, dispostas à depressão e ficando deprimidos porque ao invés de prostrar e adorar a Deus nesses momentos difíceis, estão murmurando, estão questionando a Deus e não estão adorando a Deus, dizendo como Jó fez. Jó adorou a Deus a essa situação difícil. Paulo e Silas adorou a Deus a essas situações difíceis. Ou nós confiamos no Deus que nós servimos, ou nós não confiamos. Ou nós amamos Ele, nós amamos a Deus pelo que Ele é, ou nós amamos a Deus pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. Cremos ou não em suas promessas, ou você crê nas promessas que o Senhor um dia fez para a sua vida, ou você não crê. Quando nós entendemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama, quando nós entendemos isso, Deus coopera para o bem daqueles que Ele ama, nós podemos continuar firme, sabendo que Ele verdadeiramente está cuidando de cada um de nós. Quando você entrega nas mãos do Senhor e fala, Deus me ama, Ele sabe o que é melhor para mim, você pode continuar firme, porque Ele está cuidando de você. O louvor e a adoração de Paulo e Silas
atraíram o olhar de Deus para aquela situação onde eles encontraram. À medida que as canções chegavam ao trono de Deus, Deus providenciava o terremoto para abalar os alicerces daquela prisão e libertar eles daquele cárcere onde eles se encontravam. É assim que Deus faz comigo, com você. Quando decidimos louvar, independentemente das circunstâncias, Ele sabe o que está fazendo. Deus está no controle de todas as coisas. Então, quando você decide adorar a Deus, sabendo que Ele está no controle da sua vida, de todas as coisas, e que Ele sabe porque tudo isso está acontecendo, Deus atrai o olhar dele por essa situação que você está vivendo. E ali Deus envia os terremotos e abala os alicerces dessa prisão que você se encontra hoje. Charada cantaravachai, de cantaravachai, de covaravachai. Ele abala os alicerces dessa prisão e te tira e te liberta dessa situação. Eu não sei qual prisão você se encontra, em que situação você se encontra hoje. Eu só sei que Deus está cuidando de você. Aleluias. Deus está cuidando do seu futuro. Aleluia. Mesmo que tudo que você enxerga pela frente é uma imensa escuridão. Mesmo que você não veja a saída, mesmo que você não entende o porquê, o momento, mas eu quero dizer para você, Deus está cuidando de você. Começa a adorar, começa a prostrar diante do Senhor e adorá-lo, porque Deus vai abalar os alicerces dessa prisão e vai te dar a vitória. Deus vai restituir na sua vida tudo que você perdeu. Deus vai te dar em dobro, mas começa a partir de hoje a prostrar e dar a reverência ao nosso Deus em louvor e adoração, porque Deus, Ele cuida de você, Ele está cuidando de você. Aleluia, glória a Deus, que Deus possa te abençoar, que você possa ficar com essa palavra hoje no seu dia e possa guardá-la no seu coração e começar a adorar a Deus, porque Deus está cuidando de você. Aleluia, vem comigo, vem com Jesus.